No tempo. Agora estamos nos vendo. Você que estava estudando derrame pleural, observe que os próximos vídeos aí terão câmeras. O que é interessante? Porque eu simplesmente parei no tempo, estudei o comecinho e não continuei. Olha que interessante, né? E eu parei da radiografia, agora estou na véspera da prova, no caso, no dia da prova, às 0h38, para terminar derrame pleural, o último assunto que eu deixei no final, porque eu já tinha feito boa parte. E agora a gente vai terminar de maneira ninja, de maneira rápida, compreendendo esse assunto. Olha ali, olha aqui, ó. Mr. White está à nossa companhia, certo? Assim como o meu armário bagunçado, camisa do Flamengo, tudo lindo. Vamos comigo, vamos estudar o derrame pleural daqui para frente. Então agora quais são os exames que a gente solicita? Ah, a paciente com derrame pleural está com percussão, maciçez, está com aquela ausculta lá, o barulhinho, a ausculta diminuída, murmúrio vesicular diminuído porque está afastado, tá com egofonia, tá com aquela poradinha toda, tá com maciçez a percussão, a inspeção pode estar com abalamento, o frame tóraco vocal está diminuído, desvio do ictus, tudo isso. A gente achou essas características, beleza? Deu para entender? Show de bola. O que é que eu vou pedir? Obviamente, estou suspeitando derrame pleural, pedir radiografia de tórax. Vou pedir radiografia de tórax basicamente para tudo na pneu. Pedir radiografia de tórax, o que é que eu vou achar um paciente com derrame pleural? Vou achar justamente a obliteração do cefalo coxofrênico, a famosa curva de Demoiselle, a curva de Demoiselle aqui, olha que legal. Curvinha. Qual é a característica? Deixa eu pegar um negocinho diferente. Vou pegar esse aqui. Curva de Demoiselle, que aqui é justamente o pulmão em cima, certo? Diminuído o tamanho, colocado para cima, e o líquido ciso ainda aqui na periferia, curva de Demoiselle, beleza? O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer justamente o decúbito lateral, que é a famosa radiografia de Laurel. Para que eu preciso disso? Quando eu quero justamente ver derrames pequenos. Para fazer uma radiografia de perfil, o bicho precisa ter mais de 200 ml, né? Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. 175 a 200 ml. E para ser em perfil, 75 ml. Não precisa decorar isso nunca, né? Mas é isso que a gente tem. Olha que legal isso aqui, ó. Por que isso aqui não é uma telectasia? Porque está desviando o mediastino para contralateral. Isso é uma forma de diferenciar, beleza? A telectasia de derrame pleural, está desviando para o contralateral. Aí a gente tem Demoiselle, obturação do seu costrofênico, radiografia de Laurel, quando bota o paciente de lado assim, ó, coloca ele de lado e veja se forma uma curva. Se fizer justamente uma curva aí maior do que 10 centímetros nessa radiografia, o que é que eu faço? Toracocentese. Toracocentese sempre, né? Que é justamente para dizer que ela é puncionável. Então a lógica é essa. Vamos ver se eu falei tudo, né? Acúmulo gravitacional do líquido, obviamente. Em PA tem tanto, a radiografia do Laurel eu posso fazer. Desvio mediastino contralateral, uma forma de diferenciar da atelectasia. Show de bola. 1 centímetro é puncionável. E aqui a gente tem dois tipos, né? Que é justamente o famoso o quê? Derrame pleural loculado ou encistado. Geralmente ele é muito fibrinoso, ele é comum no empiema, né? Ele é comum no derrame tuberculoso, beleza? Ele fica encistado, cheio de fibrina aqui. Ele é mais difícil, bem mais difícil de tratar, beleza? Eu tenho que drená-lo e muitas vezes eu tenho que fazer uma pleuroscopia para retirar justamente as estruturas de fibrina. Então é isso que você vai responder na prova, você vê isso aqui, certo? Você vai dizer, preciso drenar isso aqui porque está encistado e considerar fazer uma pleuroscopia para retirar as travas de fibrina. Basicamente é isso, beleza? Então é recomendado drenagem nesse caso. E é isso que a gente vai achar na radiografia. Basicamente, bem simples, né? Tomografia de tórax vai ser importante, ela é mais sensível do que a radiografia, é um exame excelente, mas nem sempre eu vou fazer, já é suficiente muitas vezes. Quando é que eu vou ter dúvida? Quando eu tiver justamente um derrame que eu não tenho certeza. Eu tenho um achado radiológico que parece um derramezinho aqui, mas eu não vi direitinho, né? Então até 10 ml eu consigo identificar. Olha aqui o derrame pleural, lindíssimo, né? Esse líquido aqui, essa hipodensidade, muito importante, presente aqui no hemitórax direito, né? Esquerdo, desculpa. E aí, justamente, a gente tem esse derrame. Esse derrame ele é importante, ele tem que ser considerado, tem que ser drenado muitas vezes. E aqui eu vou servir para quê? Vai servir em grande parte para eu fazer o quê? Para eu fazer diagnóstico diferencial com algumas doenças. Então, identificar massas, identificar pneumonia, identificar nódulo, identificar cavidades aqui presentes, que pode ser de uma tuberculose. Então, ele é mais sensível e consegue fazer alguns diagnósticos diferenciais, certo? Muito bom para diferenciar derrame pleural de alguma lesão sólida que esteja aqui presente. Então, imagine que tem uma lesão aqui, certo? Eu tenho uma bolinha aqui exatamente nessa região do seu costrofrênico. Eu quero fazer um diagnóstico diferencial, porque não está com a clínica de derrame pleural, não está com tosse, não está com dispneia, não está com percussão, não fiz o exame físico, certo? Então eu posso pedir uma tomografia de tórax nesse sentido. Então é um exame mais sensível, vai identificar massa, vai identificar nódulo, vai identificar cavidade, vai fazer diferenciação com outras lesões. A ultrassonografia ajuda também, e ela é uma das formas também para eu identificar o derrame pleural, principalmente derrame pleural em localizações diferentes, derrames pleurais pequenos, certo?
E ela serve também para guiar a toracocentese. Ou seja, se for falar de toracocentese, você vai lá e coloca bonitinho. Indica toracocentese guiada por ultrassom, porque você é um médico precavido. Então, a partir disso, 1 centímetro na UCG, 10 milímetros, vou lá e faço a nossa queridíssima toracocentese, beleza? Melhor é derrame pequeno, derrames loculados, como a gente falou, o derrame loculado aqui, ele é bom de ser analisado aqui com ultrassonografia, porque ele é mais legal, né? Consigo ver melhor. E aqui vem aquela localização, de cima para baixo eu vou ter pele, aqui eu vou ter parede torácica, aqui eu vou ter o derrame e aqui eu vou ter o pulmão, beleza? Essa é a lógica da radiografia. O que é uma pleuroscopia? Também é um exame diagnóstico? É, mas muitas das vezes eu vou fazer ele já com um pensamento terapêutico. Então imagine que eu tenho várias fibrinas aqui, por exemplo, desse derrame aqui. Então esse derrame ele é fibrinoso, ele pode ser um derrame loculado, pode ser um derrame de um empiema, uma fase final do empiema, que é a fase de organização, certo? Então essa fase de organização aí, ela já está com o empiema já complicado, né? Eu já tenho um tecido fibrinoso, eu tenho fibroso, tenho liberação de colágeno, né? Então tudo isso é muito difícil drenar isso aqui e muitas vezes tem que estar com a pleuroscopia. A pleuroscopia ela vai servir também para eu fazer a pleurodese, que é justamente o colabamento das pleuras, como a gente vai falar. Então, isso aqui pode servir muitas vezes para identificar a origem do sangramento do hemotórax. Então, paciente com hemotórax, você vai fazer o quê? Você vai drenar, certo? E vai fazer pleuroscopia com o objetivo de identificar a fonte do sangramento, certo? Pode ser isso aí, certo? Eu vou entrar com pleuroscópio, dar uma olhada no espaço pleural, no lugar de ser às cegas, vou utilizar uma fibra óptica, certo? E é cheio de fibrina e tal, essas traves, e é bom quando eu preciso fazer uma biópsia, né? Então, muitas vezes, se eu quero fazer uma biópsia da pleura, eu posso utilizar o quê? A pleuroscopia. Então, importante isso. Eu devia até ter marcado aqui com mais ênfase aqui. Ó. Biópsia. Muito importante para as biópsias, beleza? Então, se eu quiser fazer uma biópsia de pulmão, uma biópsia de pleura, uma biópsia de pulmão, eu faria uma broncoscopia. Aqui eu falo uma pleuroscopia que eu posso fazer justamente isso aí. E aí a gente tem outra opção que é justamente a agulha fina de Cope. É biópsia por agulha de Cope. Ninguém usa mais, né? Eu entraria com 90 graus aqui, chegaria no espaço e aqui eu tenho uma cavidadezinha que puxaria um espaço de pleura, né? Sempre fazer esse procedimento de 90 graus e logo acima de uma costela. Isso é fundamental. Por que na borda superior da costela? Porque na borda inferior a gente sabe, a gente estudou anatomia, tem o nave, nervo, artéria, veia. Isso pode gerar um pneumotórax, pode gerar uma dor neuropática, muito importante, mas eu prefiro fazer pleuroscopia atualmente, né? Se eu fizer pleuroscopia, eu vou fazer pleuroscopia. Não precisa fazer biópsia por meio de uma pleuroscopia. Quando é que eu vou precisar fazer biópsia? Qual é a lógica de considerar uma biópsia? Quando eu tiver bichamente possível malignidade. Então imagina um mesotelioma, né? Um mesotelioma, eu vou lá, que são justamente a proliferação das células mesoteliais, eu posso fazer uma biópsia com o objetivo de identificar essas células aí diferenciadas, beleza? Então, o algoritmo da toracocentese, quando é que eu vou fazer toracocentese, que é esse exame diagnóstico? A lógica é muito simples, né? Eu vou puncionar uma agulha, vou puxar, fazer um botão anestésico naquela região, entrar, botão anestésico, fazer a asepsia, obviamente tem feito toda a técnica séptica, escovação das mãos, clorexidina, degermação, tintura alcoólica, depois eu coloco um campo, e aí faria o botão anestésico, voltaria justamente, lembrar de aspirar sempre o anestésico, fazia a toracocentese 90 graus até chegar ao espaço pleural, sempre com a agulha aspirativa. Depois que eu fiz a toracocentese, coloquei a toracocentese, coloquei a agulha, aí eu tiro justamente o embolozinho, coloco um catéter com o objetivo de fazer a drenagem. A drenagem não pode passar de 1 litro e meio, 1 litro, 1 litro e meio. A lógica é essa. Mas voltando para a parte importante, derrame pleural. Pleural é fusion, muito mais bonito em inglês, né? E aí pleural fusion, eu vou fazer, se eu identifiquei o derrame pleural, o que é que eu vou fazer? Toracocentese. Toda vez eu vou fazer toracocentese? Não, nem todas as vezes. Eu vou fazer justamente quando eu tiver aí um bicho que dê para tirar. Então eu preciso de pelo menos 1 centímetro, tanto na ultrassonografia quanto na radiografia de Laurel e decúbito lateral. Deu certo? Beleza. Consegui, né? Achei isso aqui. O que é que eu faço? Se eu tiver aí, se eu não tiver disponível, eu só observo. Se eu tiver disponível, se tiver com esses 10 centímetros, aí eu vou ver se o paciente não tem um ICC. Se eu tiver um ICC clássica, né? Uma ICC clássica, tranquila, com isso. Edema bilateral, tosse, dispneia, certo? Paciente aí teve um derrame derivado da ICC, né? Nictúria, aquele clássico, né? Ortopneia, todas as características clássicas de um ICC. Peguei essa característica, show de bola. Vou lá, faço a toracocentese. Às vezes sim. Se eu tiver justamente um paciente que tem febre, um paciente que tem se for unilateral,
se o direito for menor do que o esquerdo, porque o direito geralmente é maior do que, tem mais líquido do que o esquerdo. Se o esquerdo for maior que o direito, aí eu tenho que fazer toracocentese, porque não é comum. Lembrando que pode ter ICC e outra doença. Ou então qualquer sinal aí de infecção. Então tem o PCR alto, tenho febre, tenho DHL alta, tenho leucocitose, tudo isso é fundamental e deve ser considerado aí para eu pedir a nossa queridíssima toracocentese. Então só não vou se for ICC clássica. O que é importante você destacar, jovem mancebo, para você não cair nessa tentação? Se você tiver um ICC, você trata o quê? Com um vasodilatador, ou vai tratar único e exclusivamente aí com diurético e observar por 3 dias. Depois eu faço o raio-x e ausculta para ver se o derrame pleural corrigiu, beleza? Toracocentese é essa, não confundir com drenagem pleural, né? Diferente, aqui eu estou utilizando uma lindíssima agulha, né? Agulha geralmente de punção venosa. E aí eu uso essa agulha e tal, e aqui está a técnica de toracocentese, né? Eu não vou falar da técnica de toracocentese porque não é tão importante, eu falei de forma resumida. Se quiser, você dá uma lidinha nesse resumo, dá uma pausa no vídeo aí e dá uma lidinha melhor. Mas basicamente é o que, né? Toracocentese, ela tem 2 tipos. Ela pode ser uma toracocentese diagnóstica e uma toracocentese de alívio. A toracocentese diagnóstica é quando eu tenho pouco líquido, né? Então aí eu vou fazer, ou então eu não preciso fazer eu tenho pouco líquido, ou eu não quero fazer um alívio. O paciente não está tão sintomático, por exemplo, né? Então, a toracocentese diagnóstica eu só faço tirando 40 ml. Se eu quiser fazer uma toracocentese de alívio, aí eu vou precisar justamente de um gélco, né? E aí eu preciso colocar um catéter e retirar não passar de 1 litro, porque aí eu posso gerar um edema agudo de reexpansão, que a gente vai falar já já o que é esse edema agudo de expansão. Mas de maneira muito simples, muitas vezes o derrame pleural ele provoca uma atelectasia no pulmão ipsilateral, ou seja, o pulmão está todo retraído, certo? Só que essa atelectasia é no pulmão. Do outro lado, o mediastino ele cursa para o intestino, não é que nem a atelectasia clássica, né? E aí o pulmão atelectasiado, de repente, ele expande, porque eu tirei mais de 1,5 litro. Qual é o resultado? Eu tenho uma abertura muito grande dos alvéolos, né? Essa abertura muito grande e rápida, ela vai fazer com que os capilares eles aumentem de tamanho, tenham expansão, porque eu tenho uma liberação de citocina, como se tivesse inflamação. E aí eu vou passar muito líquido e vou gerar um edema agudo de reexpansão. Então é perigoso, não posso fazer isso, beleza? Para cada litro que eu tirar, 2/3 eu ganho de capacidade pulmonar, que é a mesma coisa do contrário. Toda vez que eu tenho cada 2/3 de líquido, eu tenho justamente de perda funcional. Então a lógica é essa, beleza? Então o paciente ele pode desaturar, ele pode ter tosse, ele pode ter dispneia. Obviamente o paciente ele pode ser todo sintomático durante esse processo de toracocentese de alívio. Por isso que é importante você acompanhar o exame. Você acompanha o exame com o objetivo de quê? Com o objetivo de fazer aí, de evitar que o paciente ele fique sintomático. Você para o exame se ele estiver começando a tossir, ter dispneia, está começando a desaturar. Então não tem lógica eu continuar, certo? Então a lógica é essa. Mesmo quando faz dialise, se eu fizer de alívio, eu tenho que sempre mandar uma amostra para o laboratório porque eu quero fazer exame, certo? Então, toracocentese diagnóstica, eu vou pedir exames gerais, exames específicos, aquela coisa padrão, tal, agulha de punção venosa, 1,5 litro, rompimento capilares, 50. O objetivo é diminuir o cansaço respiratório. Então, é fazer com que o paciente que está com muito dispneico, ele passe o quê? Ele tem um alívio desse derrame. Então, um derrame muito grande vai gerar dor, vai gerar dispneia, vai gerar dor pleurítica, vai gerar dispneia, vai gerar tosse. Então, eu quero que esse paciente ele fique pouco dispneico. Então, o objetivo é diminuir o cansaço respiratório, certo? Então, o paciente está muito dispneico, eu preciso fazer a toracocentese de alívio. Então é isso, edema agudo de pulmão é isso, né? Então tem um grau de atelectasia, ele é expandido de forma súbita e tem uma liberação de quê? De distensão de citocinas pró-inflamatórias. Aí eu posso ter uma síndrome de desconforto respiratório agudo, uma SARA, beleza? E aí, a palmidade alvéolo capilar e inundação do espaço extravasado. Então, paciente que tem principalmente um derrame pleural crônico, eu não posso passar de 1 litro, 1,5 litro, certo? Então, sempre acompanhar a toracocentese de alívio, porque é normal ter uma dorzinha de mediastinal, ter uma dispneia, mas se tiver muito sintomático, aí eu paro e volto justamente com tudo lindo, certo? A técnica da toracocentese é aqui, braço cruzado, segura alguma coisa, afasta as escápulas, depois que eu afasto as escápulas, qual é o objetivo? Eu vou chegar por trás, aí fazer uma clorexidina, fazer justamente, achar onde é que está a posição, usar uma agulha, blá, 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 e tirar o diafragma, assim, fazendo o botão anestésico, 40 ml para estudo, beleza? É basicamente isso, retirar uma adrenalina com litro, show. Quais são as contraindicações? São paciente que tem coagulopatia, paciente que está entubado, e o paciente que... Coagulopatia entubado e qual o outro? Meu Deus, coagulopatia, sei lá, INR é muito alto, um tempo de protrombina, plaquetopenia abaixo de 20 mil, o paciente que tem, sei lá, a intubação, a ventilação mecânica eu não posso porque eu tenho risco de pneumotórax, né? Eu tenho uma pressão positiva. E qual a outra, qual a outra contraindicação? Coagulopatia, vai sangrar, pneumotórax, esqueci.
Infecção de pele, exatamente. Infecção de pele é muito importante, né? Se o paciente tem uma episódio, tem uma infecção aqui local, eu não posso funcionar naquela região, porque simplesmente eu vou estar levando Staphylococcus aureus ou qualquer outra doença aí, né, qualquer outra bactéria aí naquela região. Então, lembrar, coagulopatia, ventilação mecânica, lesões de pele, infecção de pele, beleza? Infecção, coagulopatia, então. Tudo que está feinho no local, né? Pode sangrar, pode infeccionar, pode pneumotórax, beleza? E aqui os aspectos do derrame, né? Então peguei, colhi a toracocentese, eu posso ter 5 tipos. Eu posso ter um citrino, certo? Posso ter um citrino, que é aquele normal. O normal é o sui generis, que é o que você vai receber na maioria das vezes. E esse aí eu tenho que pedir todos os exames diagnósticos, né? Então paciente que tem aí um derrame normal, certo? Sem nenhuma clínica específica, então o derrame eu tenho que saber qual é a origem desse derrame, beleza? Então eu tenho que pedir todos os exames que eu vou citar depois. Se eu tiver um paciente com hemático, né, que ele tem sangue, que é chamado de hemático, o sangue ele pode ser duas coisas. Acima de 10 mil massas ele já fica sanguíneo. Então, pode ser uma neoplasia, pode ser tuberculose, pode ser um hemotórax, né? Então, no hemotórax, o que eu vou fazer? Eu vou justamente identificar se é um hemotórax ou não. E para isso eu vou pedir, portanto, aí o hematócrito desse nosso queridíssimo hemático, né? Por quê? Porque se ele for acima de 50% do sangue, plasmático, então quer dizer que tem um probleminha. Então, acima disso quer dizer que tem um hemotórax, aí eu já tenho que pedir drenagem e também fazer uma pleuroscopia com o objetivo de identificar o quê? Identificar possíveis causas, beleza? Se ele for leitoso ou branco, provavelmente ele é um quilotórax, né? Um quilotórax é justamente ou uma neoplasia do ducto torácico ou simplesmente um trauma do ducto torácico, beleza? Essa neoplasia, um linfoma, por exemplo, pode provocar isso aí, que é justamente uma estrutura rica em triglicérides, né? E aí eu preciso dosar triglicérides ou lipoproteína. Lipoproteína é muito claro, então eu doso triglicérides que vai dar o mesmo resultado. Acima de 110, eu já considero o quê? Eu já considero um quilotórax, certo? E o mais importante de ser considerado aqui é que eu não vou drenar esse paciente. Jamais vou drenar o paciente. Vou pedir uma TC, eu vou avaliar as causas, vou traçar a história clínica, porque provavelmente esse paciente, ele o quê? Ele teve um trauma, né? Eu tenho que saber o que é que está provocando, né? Se pode ser uma neoplasia. Então eu vou lá, identifico a história clínica para ver se tem uma neoplasia. Vou poder, inclusive, pedir a citologia desse nosso queridíssimo quilotórax para ver se tem alguma célula cancerígena, certo? Citologia oncótica. Então, basicamente isso. E tem essa questão aqui. Se o sobrenatante ele for claro, depois que você centrifugar, provavelmente tem MPM. Se for turvo, aí a gente está diante de um quilotórax. Serossanguinolento é a mesma coisa que a gente falou, né? Então, tingido de sangue. E aí o seroso a gente já falou. Sim, se tiver pus, é um empiema. Um empiema, DHL alta, DHL alta, alta celularidade, tem pus. Eu tenho que drenar esse bichinho. E às vezes drenar não é o suficiente. Às vezes eu posso ter, inclusive, aí a necessidade de fazer uma pleuroscopia, uma videoassistida, com o objetivo de tratar esse empiema, né? Então, basicamente, eu posso indicar cirurgia para esse paciente, beleza? De tratamento do empiema. Principalmente quando o empiema em fase 2, o famoso empiema em fase 2, quando eu já tenho aí bactéria, quando eu já tenho não só proteína, eu tenho bactéria, eu tenho cultura positiva, certo? Então, eu tenho cultura positiva, aí a gente está diante de um empiema complicado, beleza? Complicado não, do empiema de fase 2. Depois a gente vai falar dessas fases, certo? Então, tem esses tipos. Aqui é a repetição do que a gente falou. Então, citrina eu vou fazer o aspecto bioquímico, tendo muita proteína não, né? O hemático eu vou saber se tem sangue, eu preciso fazer o negócio lá de mais de 50% em relação ao sangue periférico, beleza? É um hematórax, eu tenho que fazer uma abordagem mais cirúrgica, sempre solicitar o hematórax nesses casos. O quiloso parece leite, é a gordura drenada, né? Então, vou dosar triglicerídeos, 110 já é considerado aí o quilotórax, beleza? O empiematoso, certo? Paciente empiematoso. Aí eu tenho que fazer drenagem, sempre fazer drenagem, porque eu tenho um piotórax, tenho bactéria e pus dentro do tórax, então isso é importante. Eu tenho que drenar o derrame quiloso? Jamais, não vou drenar o derrame quiloso. Por que eu não vou drenar o derrame quiloso? Porque eu estou basicamente desnutrindo o meu paciente, tá? Estou desnutrindo o meu paciente, porque lá tem muita gordura, tem muita proteína, estou tirando muita imunoglobulina lá da linfa. Então, eu não posso fazer isso, eu vou pedir TC, vou ver mais história clínica e vou tentar tratar o quadro do paciente. Se for um trauma, eu tenho que tratar cirurgicamente o trauma. Se for uma neoplasia, eu tenho que tratar a neoplasia, quimioterapia, a lógica é essa, beleza?
O hemotórax, eu vou drenar o hemotórax? Sim, sempre drenar o hemotórax, né? É obrigatório drenar o hemotórax, porque senão eu vou estar matando o paciente, vou estar acumulando fator de coagulação, estou fazendo o paciente ter coagulação intracelular disseminada, estou provocando desbalanço aí em toda a situação, certo? E por isso é importante também, tem um risco de hipovolemia, então eu tenho que saber o que é que está ocasionando o sangramento nesse paciente. Então, por isso que eu posso fazer uma peloscopia com o objetivo de investigar a causa, beleza? A lógica é essa. Show de bola? Deu para entender, né? E aí a gente tem que fazer o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico, ele vai ser na medida necessária. Então, a toracocentese é o exame diagnóstico principal. O raio-x também vai ajudar no diagnóstico. A biópsia, a peloscopia vai ajudar no diagnóstico, beleza? Para identificar a situação. Mas o diagnóstico, às vezes, ele vai ser voltado aí, principalmente quando a gente tiver uma situação que realmente exige. Então, por isso que eu escrevi bem alto aqui, na medida necessária. Então, vamos imaginar algumas situações. Chegou na prova, apareceu lá, o paciente tem um líquido purulento. Acabou. Eu tenho que tratar o empiema. Como é que eu trato o empiema? Eu faço drenagem. Além de fazer drenagem, eu vou fazer cirurgia de videoassistida caso eu esteja no de fase 2. A lógica é essa. Simplesmente isso. Único, exclusivamente isso. Acabou, né? Se eu tenho um derrame quiloso, aí eu preciso pedir DHL, eu preciso pedir citologia oncótica, posso pedir citologia oncótica. Eu preciso pedir ADA, não preciso pedir ADA, porque eu já sei a minha causa. Então, qual é a lógica que eu vou utilizar, jovem? Eu vou pegar esse meu paciente e vou dosar triglicéridos e fazer citologia oncótica. Apenas isso, beleza? Porque lembrar que a causa do quilotórax vai ser o quê? Vai ser... pode ser neoplasia e pode ser trauma, beleza? Mas dosou triglicéridos é isso. Se eu tenho um derrame hemático, aí eu tenho que fazer uma investigação, eu tenho que pedir hematócrito, né? Sempre pedir hematócrito. Eu só vou pedir hematócrito quando eu tiver sangue, né? Hematócrito quando tiver sangue. Hematócrito quando tiver sangue. Então a lógica é essa. E solicitar um possível drenagem, se o derrame sentido, aí eu vou pedir tudo, inclusive o hematócrito, beleza? Provavelmente não vai dar positivo no hematócrito, mas é importante pedir tudo. Então, só deixa eu tentar ver se eu consigo lembrar de todos os exames que tem que pedir, porque isso vai cair na prova. Então, citologia é importante. A citologia total, a citologia diferencial e a citologia para o mesotélio, beleza? Aí depois eu posso pedir citologia oncótica, posso pedir ADA, tenho que pedir DHL, tenho que pedir proteína, posso pedir glicose, pH, já falei de ADA, já falei de glicose, pH, citologia oncótica e triglicéridos, se for necessário. Certo? Vamos ver se eu lembrei tudo. Então a citologia é isso, vamos tentar lembrar de tudo, beleza? Então, a citologia total eu vou ter justamente a quantidade de celularidade. Se eu tiver uma celularidade muito grande, provavelmente eu estou diante de um processo o quê? De um processo inflamatório. Teve muito custo de célula para aquela região. Então eu já penso justamente num derrame mais exudativo e eu tenho que saber que célula é essa. Aí eu peço o diferencial para saber que célula é essa. E aí eu consigo diferenciar o linfocitário do monocitário. O linfomonocitário, o mono, e os polimorfonucleases, que tem neutrófilo, beleza? Eu consigo diferenciar isso aí. Isso é muito importante. Certo? Então, o derrame que vai ter... quais são os derrames que vão ter os transudatos, que a gente vai falar depois, o que é transudato e exudato. Os transudatos, né? Que a gente já falou. Na verdade, a gente já falou que era transudato, né? No vídeo anterior. O transudato, ele vai ter o quê? Ele vai ter neutrófilo? Não. Ele vai ter monocitário? Também não. Então é isso. Então, eu só vou estar dentro dos exudatos. Então, a pneumonia tem o quê? A pneumonia tem neutrófilo ou tem linfócito? Neutrófilo, concorda? A tuberculose tem linfócito ou tem neutrófilo? Neutrófilo também. A artrite reumatoide, ela vai ter o quê? Que é uma doença de caráter inflamatório autoimune. Ela vai ser o quê? Neutrófilo também. Agora, a pneumonia, por incrível que pareça, ela é linfocítica, né? Ela é linfocítica, não sei porquê. Essa parte eu não entendi, não vou mentir. E as neoplasias também vão ser linfocíticas, beleza? Desculpa. Acho que eu troquei. Calma. A artrite e a pneumonia vai ser neutrofílica. A tuberculose, que é linfocítica. Então, o câncer, o linfoma, as doenças autoimunes, elas são linfocíticas. Então, só decorando, o lúpus eritematoso, ele é neutrofílico, né? Ele é linfocitário, ele é monocitário. Então, só corrigindo essa parte que eu me compliquei. Então, vamos lá. Quais são os dois que vão ser neutrófilo, né? Que vão ser polimorfonucleares. Vai ser a pneumonia e a artrite reumatoide. Decore isso.
E o empiema também, que é da pneumonia, beleza? E o empiema também, obviamente. O empiema, obviamente. Então, pneumonia e artrite reumatoide, é o que você vai lembrar, certo? Quais são os três que vão fazer? É o resto, né? Então, tuberculose é linfocitário. Artrite reumatoide não. Outras doenças autoimunes é linfocitário, como o lúpus eritematoso sistêmico. E o câncer é linfocitário, beleza? Câncer e linfoma também, certo? Que também é um câncer. Então, beleza? Deu pra entender isso. Citologia oncótica. Quando eu vou pedir citologia oncótica? Quando eu tiver na suspeita de câncer. Eu posso pedir sempre? Posso, né? Então, a citologia oncótica, ela vai acontecer e quando eu tiver também um quilotórax. Citologia oncótica, ela vai justamente fazer o quê? Eu vou pegar 300 ml, eu preciso de 300 ml, e o que descer de célula para baixo eu vou dar uma analisada. E aí eu vou tentar identificar núcleos anormais, sinais de mitose, vou identificar também, atipias, núcleos alterados e as atipias, né? As atipias que existem aí que você estudou em patologia, que você não lembra mais de nada, pelo menos eu não lembro. Então essa é a oncótica. Então essas são as citologias. Citologia oncótica eu posso pedir também, certo? Bioquímica, pronto, bioquímica, DHL e proteína, eles são os mais importantes. Tem que pedir DHL e proteína. Tem que pedir DHL e proteína? Tem que pedir DHL e proteína, brother. Se não pedir DHL e proteína, eu não sei se é exudato ou transudato. Se eu estou na dúvida se é exudato ou transudato, eu peço DHL e proteína, beleza? Tem que pedir. Então, citologia, eu já falei, total diferencial em oncótica. Já pedi o bioquímico, que é DHL negócio, e agora eu vou pedir pH e glicose, né? pH e glicose. Por que pH e glicose é importante? Pronto. Uma glicose que esteja abaixo de 50% da glicose sérica é considerado um fator de complicação. Um pH que esteja abaixo de 7,20 ou 7,10, dependendo da fonte, certo? O professor falou 7,10. Abaixo de 7,10 é considerado um derrame que tende a complicação. Seja ele neoplásico ou não, certo? Então, se eu tiver uma neoplasia, quer dizer que eu tenho mais o quê? Células malignas, certo? Se eu tiver um empiema, quer dizer que eu estou tendo anaerobiose. Se eu tiver uma pneumonia, quer dizer que eu tenho pneumonia complicada, eu estou tendo anaerobiose. Então, isso aí é importante. Outro exame muito importante que não está aqui, já pedi DHL, né? Se o meu DHL estiver acima de 1000, meu DHL acima de 1000, quer dizer também que ele é um fator de complicação. Então, pH, glicose e DHL são fatores que a gente vai ver que consegue dizer se o derrame parapneumônico ele é complicado ou não, beleza? Então, pH, glicose eu pedi. Faltou isso, a amilase, né? A amilase, porque eu não lembrei da amilase? Porque a amilase são situações extremamente específicas. Então, eu tinha uma pancreatite. Essa pancreatite, ela gerou inflamação e, por continuidade, acabou gerando formação de uma inflamação lá na região da pleura. Ou então, eu tenho uma ruptura esofágica. Ou então, um câncer de esôfago, uma pancreatite, um tumor pancreático. Tudo isso pode gerar esse processo, né? Então, são situações bem específicas. Se você quiser diferenciar se é esôfago ou pâncreas, aí eu peço lipase, beleza? Porque a lipase só vai ter lá no bichinho. E por fim, a ADA, né? A ADA é fundamental. A ADA ela vai ser, principalmente quando eu suspeita de um derrame para tuberculoso. Uma ADA acima de 40 significa que tuberculose sim, certo? Então, a ADA, junto com um perfil citológico linfomonocitário, provavelmente estou dentro da tuberculose. Outra alteração que dá na tuberculose é células mesoteliais abaixo de 5%, porque a tuberculose ela acaba gerando um tapetamento à região da pleura e impede que as células mesoteliais descamem, que acontece naturalmente na nossa querida. Então, todos os outros, além da tuberculose, vai gerar mais do que 5%. A tuberculose é abaixo de 5%. Beleza? Então, glicose e pH baixo vão gerar isso aí, né? Desculpa, a glicose ela não é abaixo de menos de 2%, 2/3 do sérico, né? 2/3 do sérico. E o pH abaixo de 2,20, né? Com menos de 0,25, né? Que seria 7,30, seria 7,10, né? Abaixo de 7,10, beleza? É fator de complicação clínica. Então, glicose baixa, pH baixo, indica isso, beleza? Glicose baixa, pH baixo, show de bola, deixa eu ver o que mais, é isso, né? Então a gente conseguiu lembrar de todos a bioquímica que a gente vai ter que pedir nesse paciente. E aqui tem alguns casos, né, algumas características que a gente vai observar. Então, só o que é importante, o câncer, lembre do câncer, né? Então deixa eu botar a minha carinha aqui para você não olhar, beleza? O câncer, o leucócito, ele é linfocitário ou ele é monocitário ou ele é polimorfonucleado? Tem que lembrar. Como não é só o parapneumônico e a artrite reumatoide. Então, ele é monocitário. A tuberculose, monocitário também. A artrite reumatoide, polimorfonucleado. Pode ser os dois, né? Mas pode ser polimorfonucleado.
Pancreatite, se eu não me engano, é neutrofílico, polimorfo nucleado também. Ruptura de esôfago, polimorfo nucleado também. Infarto do pulmonar pode ser os dois, se eu não me engano. Pronto. Não precisa lembrar de tudo não, só precisa lembrar daqueles, beleza? Então, basicamente isso. Aí tem as aparências, como é que tá a hemácia. Aqui você leva para sua casa, né? Essa tabelinha, porque ninguém é obrigado a negócio. Observações. No câncer, tem glicose baixa, né? Células malignas, tem uma alta malignidade, isso aqui é importante. Na tuberculose, tem o eosinófilo. Uma coisa importante do eosinófilo, né? Geralmente a gente vai ter eosinofilia alta quando eu tenho justamente um derrame pleural, o quê? Um derrame pleural derivado de medicamento, tem que pensar nisso, beleza? Então a eosinofilia alta geralmente é derivado de um medicamento como a oxalicina, certo? Mas enfim, é isso. Aí pronto. Quando lhe perguntarem na prova o que é que caracteriza um transudato e um exudato, você vai responder isso aqui. Vamos com calma. Então, o transudato ele vai ser esse líquido que ele é produzido justamente por conta da diferença das pressões, né? Então, pressão osmótica é aumentada ou então a queda da pressão oncótica. Então, geralmente é um processo que está acontecendo o quê? Fora da pleura, beleza? Então, a lesão não é na pleura, a inflamação não é na pleura, não provoca dor, né? A inflamação não é pleural, a gente não tem um aumento da permeabilidade vascular. Então, acontece justamente por conta desse processo. Então, a gente tem, por exemplo, na cirrose hepática, na ICC, na hiperidratação, na hipoalbuminemia. Então, a ICC vai vir acompanhado do quê? Edema de membros inferiores, aumento da pressão hidrostática. Na síndrome nefrótica, a gente tem hipovolemia, a gente tem polidipsia, a gente tem edema de membros inferiores, a gente tem perda de pressão oncótica. E na hiperidratação, obviamente, na diálise peritoneal, tudo isso pode acontecer, isso pode gerar transudato. No exudato, o que é que a gente tem? A gente tem um processo inflamatório acontecendo, uma lesão na pleura, dói a pleura, tem mais dor pleurítica relacionada a esses pacientes, beleza? Eu tenho um aumento da permeabilidade vascular, então aumenta o espacinho, passa tudo, passa plasma, passa proteína, inclusive aí a gente tem o aumento do DHL por conta do processo inflamatório local que está acontecendo, beleza? Então a pele está inflamada, a gente tem um processo inflamatório, certo? Pode ser autoimune também, como a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico, ok? Uma coisa que é importante a gente falar é em relação justamente a que a maioria primeira causa de derrame pleural vai ser, obviamente, a ICC, beleza? As próximas causas vão ser, obviamente, exudativas, chamamos a pneumonia, neoplasia de mama, neoplasia de pulmão e neoplasia de pleura, beleza? Mamiolifoma, desculpa, certo? Então, parapneumônico e o câncer, certo? São as principais causas. Tuberculose também causa. Então, o que é que a gente caracteriza como sendo transudato? Então, esse líquido pleural que vai ter justamente um conteúdo pobre em proteína, certo? Pobre em proteína e DHL. Então, o que é que vai acontecer? Para ser classificado como transudato, tem que ter 3 critérios bem estabelecidos, certo? O meio proteína do líquido dividida pela proteína sérica dá menos de 0,5. O DHL do líquido dividido pelo DHL sérico dá menos de 0,6. E o DHL está abaixo do valor de referência, certo? Que é de 2,2 terços do valor de referência, beleza? Deu para entender? Show de bola. Então o DHL tem um valor de referência, tem que estar 2 terços desse valor de referência, certo? Deu para entender? Essa é a lógica. Se eu tiver qualquer um desses modificado, é um exudato. A gente classifica como exudato. O exudato ele pode ser simples ou complicado. E aqui a gente tem as complicações, beleza? E está mais relacionado justamente ao derrame parapneumônico, dizer se ele é complicado ou não. Se ele for não complicado, o que é que vai acontecer? O pH ele está acima de 7,10 ou de 7,20, dependendo da fonte. A glicose ela está acima de 40%, certo? Acima de 40%. Outras fontes vão dizer 50%, outras é 2 terços, é cada um que diz uma fonte diferente. Mas a glicose ela está bem acima aí de 40% do sérico, né? Eu vou botar 50%, vou pensar em 50% na prova. E o DHL está abaixo de 1.000, certo? Não tem nenhuma cultura positiva, beleza? Se tiver cultura positiva no GRAM ou na cultura, se tiver qualquer cultura positiva em relação a esse derrame, aí a gente classifica ele como derrame complicado, certo? É um derrame geralmente claro ou turvo, e a característica dele é que ele vai ter um pH acima de 7,10, um DHL acima de 1.000, uma glicose acima de 40% relacionada aí com